Cortes orçamentários nas universidades federais. Ações para a erradicação do trabalho infantil na região dos Inconfidentes. Movimentação para a volta às aulas em Mariana. E ainda, a depredação da Gruta da Lapa em Antônio Pereira e a falta de tombamento do santuário. O impacto da pandemia para ONGs e protetores da causa animal e a relação entre o coronavírus, o sono e os sonhos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no Pontes, o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFOP. A ONU instituiu em 2021 como o Ano Internacional para o Fim da Exploração de Crianças e Adolescentes. Em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos. O termo trabalho infantil diz respeito às atividades econômicas ou de sobrevivência, remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes. Esse tipo de atividade atrapalha o desenvolvimento físico e psicológico e deixa marcas na infância. Além disso, traz graves consequências à convivência familiar. Para combater tudo isso, em 1990 foi criado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante a preservação de direitos básicos como o direito à vida, acesso à educação, ao lazer, à proteção e à liberdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi um marco legal muito importante, né, na efetivação da garantia de direito de crianças e adolescentes. É interessante lembrar que até o momento, né, do surgimento do ECA, só existia o Código de Menores, que passou por 2 reformulações, mas eram leis totalmente excludentes, racistas, preconceituosas. Então, o Estatuto vem para romper isso e, pela primeira vez, oferecer uma proteção integral. Por que uma proteção integral? Vem falando desde da educação, da saúde, da convivência comunitária com a família, perpassa por todo o desenvolvimento da criança, né? Desde a gestação, porque fala desse período onde a mãe ainda está, né? A criança ainda está no ventre materno, e até completar os 18 anos. A partir do ECA, também foi desenvolvido o Conselho Tutelar. Ele é o órgão responsável por assegurar a proteção e o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. E qual que é a principal função do Conselho? Ouvir e encaminhar para a rede de proteção. O que é essa rede de proteção? É CRAS, é CREAS, CAPS-IJ, Polícia Civil, Polícia Militar, se for necessário acionar o Judiciário, o Ministério Público, que é a rede como um todo, para realmente oferecer proteção para essa família. Em 2019, a cidade de Mariana registrou 24 casos de trabalho infantil, 18 meninos e 6 meninas com média de idade de 15 anos. A maior parte dos casos estava ligada ao tráfico de drogas, ao trabalho doméstico e rural. As políticas públicas voltadas ao enfrentamento do tema são desenvolvidas pelo PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem vigência em todo o território nacional. E é uma coisa que tem nos preocupado muito nesse momento de pandemia, onde as crianças têm ficado dentro de casa, né, e acabam assumindo essa responsabilidade de atividades e ações que deve ser de um adulto, né, maior de idade. Então, hoje, assim, o programa de erradicação do trabalho infantil em Mariana, ele iniciou-se, né, ele retomou as atividades após a assinatura desse TAC, apesar que qualquer situação que era identificada anteriormente, né, tinha de todas as tratativas, mas as ações foram intensificadas a partir da assinatura desse termo. É onde o município realizar campanhas, conscientização, atendimento, né, uma melhor qualidade dos serviços, até de itens e equipamentos para o atendimento dessas crianças e adolescentes. Até os 13 anos, o trabalho é totalmente proibido. Entre 14 e 16, é permitido na condição de jovem aprendiz. Entre 17 e 18, a permissão é parcial, desde que não sejam atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas. A questão do trabalho infantil, infelizmente, ainda é muito velada, né? Existe um certo preconceito
que a sociedade acredita que é melhor que a criança, o adolescente esteja trabalhando, que esteja na rua, com seu tempo ocioso. O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se tornem, no futuro, profissionais qualificados. Nesse contexto, a educação é um dos fatores mais importantes no crescimento das crianças. Além disso, aproveitar a infância também quer dizer brincar, criar e se divertir. Do brincar, dessa relação que a criança tem com os pais. O momento em que ela dá significado aos símbolos, né? Onde uma borracha vira um avião, né? Onde um botão vira um volante. Então, assim, ela se transforma naquele processo em que ela está sozinha, está participando da brincadeira. Aquele é o universo dela, em que ela está ali para viver e para experimentar. Outra coisa importante é a construção da identidade. Né? Eu vou construir minha própria identidade nessa brincadeira. Né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Né? A gente vê quando as meninas começam, né, quer brincar, coloca o sapato da mãe, coloca a bolsa de não sei o quê, e vai viajar, o menino pega a bicicleta e viaja, vai fazer o caminhão do pai, e às vezes tem a inversão dos papéis, que é esse momento de acontecer mesmo. Então, essa é a experimentação da identidade. A criança precisa passar por isso. Não existe nada mais importante nesse processo de educação infantil que a brincadeira. O combate ao trabalho infantil é tarefa de todos nós. Se você presenciar alguma atividade suspeita, denuncie pelo Disque 100. Mesmo com a autorização do Minas Consciente, as escolas de Mariana ainda não retomaram suas aulas presenciais. A cidade estuda possibilidades e deve voltar com as atividades apenas em setembro. O Plano Minas Consciente aprovou no dia 1º de julho a retomada de atividades presenciais em escolas localizadas na Onda Vermelha. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no estado. Para as cidades que acataram, o retorno aconteceu no dia 12 de julho. Porém, Mariana resolveu não seguir prontamente este retorno. As possibilidades estão sendo avaliadas por uma comissão. Essa comissão vem se reunindo, né, desde abril, de 15 em 15 dias, para formatar e discutir protocolos de preparação do retorno às aulas presenciais. De acordo com a Secretaria de Educação, o retorno está previsto para ocorrer a partir de setembro. Ele será de forma gradativa e escalonada, iniciando com os alunos da educação infantil. O plano é avaliar o cenário da volta a cada 14 dias e, assim, ir aumentando o número de turmas no ensino presencial. Esse ensino se dará de forma híbrida, ora presencial, ora remoto. Enquanto os alunos não podem frequentar as escolas, eles continuam a estudar de maneira remota, assim como iniciado em 2020. Na rede municipal, a referência de base para o ensino é o PET, Plano de Estudo Tutorado, uma apostila bimestral que contém as matérias da matriz. O material é o mesmo para todas as escolas da rede pública mineira. Os estudantes realizam as atividades propostas pelo PET juntamente com os professores, através de grupos no WhatsApp ou aulas online. Porém, nesse cenário, diferenças de conexão e dificuldade de acesso são problemas muito recorrentes. A aula online tem sido um desafio diário, né? Porque a gente encontra um cenário em que os alunos eles não conseguem ter o acesso todos os dias. A gente vai precisar de um plano para a educação para o retorno à sala de aula, né? Porque a gente teve quase 2 anos de estudo online e isso com certeza vai gerar uma defasagem gigante no aprendizado do aluno. Eu vejo uma deficiência assim, na aula online, não por conta da dedicação dos professores, mas assim, muita atividade e pouca participação da parte dos professores, assim, de explicar o conteúdo. As equipes gestoras das escolas de Mariana já estão sendo orientadas através de protocolos e manuais visando seu preparo para o futuro retorno presencial das aulas. Inicialmente, de acordo com a prefeitura da cidade, ele está previsto para acontecer a partir do dia 1º de setembro.
Mesmo com a autorização do Minas Consciente, as escolas de Mariana ainda não retomaram suas aulas presenciais. A cidade estuda possibilidades e deve voltar com as atividades apenas em setembro. 69 universidades federais brasileiras passam por uma situação financeira bastante complicada. No ano passado, o governo federal deixou de repassar R$ 1 bilhão para essas instituições. Na Universidade Federal de Ouro Preto, os alunos vivenciam as consequências dos cortes. No último ano, a UFOP perdeu 8,9 milhões de reais no orçamento usado para custear despesas diárias, como contas de luz, segurança, bolsa de pesquisa e assistência estudantil. Exemplo disso foi o corte repentino no auxílio alimentação emergencial. Esse programa foi criado para suprir a falta de acesso ao restaurante universitário durante o período de atividades remotas. Alunos da UFOP contam o quanto ficaram espantados com a retirada da bolsa sem aviso prévio. A gente ficou muito surpreso quando percebeu que a Bolsa Alimentação não iria mais chegar. Isso porque não teve nenhum aviso prévio da universidade, tinha um aviso na plataforma Minha UFOP já nos dias de pagamento e todo mundo que estava esperando por ela não teve acesso. Isso tudo se deu por causa do corte nas universidades federais e na educação como um todo, e isso faz muita diferença para vários universitários. Infelizmente a gente já esperava esses cortes, só não esperava que ia ser no meio de uma pandemia. Eu querendo ou não, eu precisava desse dinheiro, já contava com ele todo mês para poder me alimentar aqui, conseguir me manter aqui na cidade de Mariana. Não teve um aviso, não teve tempo de eu me programar direito. Isso é muito triste, né? Porque acaba que tem que correr atrás de outras alternativas para poder ganhar dinheiro, para poder se manter aqui. Em uma entrevista para a TV UFOP em maio desse ano, a reitora Cláudia Aparecida Marliere de Lima disse que os cortes levaram a uma redução de 20% da verba destinada à assistência estudantil. Nós que tínhamos um orçamento de 10 milhões, quase 11 milhões ano, tá 8 milhões e pouco, por volta de 8 milhões e pouco. Isso, inclusive, afeta. O economista Iago Gomes, ex-aluno da UFOP, fala sobre os impactos que esses cortes podem causar na vida dos alunos e, consequentemente, no comércio da cidade de Mariana. Uma coisa que tem que ficar clara é que, independente da cifra desse corte, se é um corte alto, se é um corte baixo, ele vai impactar. Porque um corte, ele faz com que a universidade tenha que replanejar todo o seu orçamento anual. Isso vai impactar, obviamente, o programa de assistência estudantil. Como a UFOP ela possui essa parcela significativa de alunos contemplados, vai influenciar diretamente o comércio local, a permanência desses alunos na universidade. E isso foi comprovado por um estudo que o pessoal do PET fez no ano de 2019. O impacto que o ICSA tem no comércio local em Mariana. E eles encontraram cifras lá em cerca de um ano para o número de alunos entrevistados em cerca de 30 milhões. Ou seja, um corte orçamentário, se tira um aluno do programa de bolsa, seja de alimentação ou de permanência estudantil, vai afetar esse consumo local. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a economia local, quando há um corte orçamentário na universidade, ela é afetada também. É um efeito em cadeia. No momento, a UFOP segue suas atividades de forma remota. Com as aulas à distância, a Pró-Reitoria de Planejamento declarou que, caso a universidade retorne presencialmente suas atividades ainda esse ano, será impossível realizar todas as atividades sem uma suplementação orçamentária. No próximo bloco, você vai ver a situação da Gruta da Lapa em Antônio Pereira e o impacto da pandemia para o trabalho de ONGs e protetores independentes da causa animal. A Gruta da Lapa é um espaço muito conhecido na região de Ouro Preto, mas não é tombado como patrimônio pela Prefeitura Municipal. Na próxima reportagem, você vai saber as consequências desse não tombamento. A Gruta de Nossa Senhora da Lapa, tradicional pelas festividades religiosas no mês de agosto, é um espaço de 300 anos que recebe turistas do mundo todo. Diz a lenda que o espaço foi descoberto por crianças que seguiram um coelho e se depararam com uma visão divina. E o coelhinho entrou ali pela área que é da boca da gruta. E quando as crianças lá entraram, elas tiveram a visão de uma imagem de uma mulher reluzente, brilhante, né? Que na nossa compreensão cristã, tratava-se da imagem, né, da Mãe de Deus, né, Nossa Senhora,
com a figuração, o título da Imaculada Conceição. Por isso que a gruta, né, a gruta de Antônio Pereira, é dedicada a Nossa Senhora da Conceição da Lapa. A palavra Lapa significa gruta. Mesmo com forte importância religiosa e já elevado a santuário no ano de 2014, a Gruta da Lapa não é tombada como patrimônio pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Isso dificulta a conservação do espaço, responsabilidade que foi assumida no momento pela própria comunidade. A gente tem as ações de conservação com as pessoas da comunidade, principalmente. A gente tem um zelador, que é funcionário da paróquia, que cuida, faz a limpeza, faz a segurança também, né, da gruta durante os dias de semana. Então a gente busca essas parcerias locais ou com algumas empresas, né, para atuar nesse estado de conservação da gruta, tendo em vista que a gente não tem, né, o tombamento, igual foi citado, a gente não tem nenhum plano de manejo que nos ajudam, né, algumas ações ambientais também para a conservação ambiental do local. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, a Gruta da Lapa não é impactada diretamente pela falta de tombamento, mas a ausência de proteção jurídica efetiva torna a gruta mais vulnerável às modificações e perdas de suas características originais. Ainda de acordo com a Secretaria, o espaço não teve seu tombamento solicitado, proposta que pode ser apresentada por diversas esferas da comunidade. Ela pode partir do cidadão comum, mas ela pode partir também de alguma entidade. No caso, eu sou da Igreja Católica, ou da Arquidiocese de Mariana, ou através do pedido de algum vereador, né, ou pode estar pedindo para que o lugar também se torne um espaço de utilidade pública, né, que é um pedido que vai contribuir também para que acelere essa questão do tombamento. Se tiver uma associação de moradores, alguma associação local, também a partir dela pode ser feito esse pedido para o Conselho. A comunidade do distrito de Antônio Pereira vê o tombamento como algo importante, mas destaca que a falta de informação é um problema para que o processo de tombamento seja iniciado. Eu acho que é porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não sabem o impacto que tem às vezes um não tombamento, uma proteção, né? Porque querendo ou não a gente fica, igual eu falei, a gente fica à mercê dos interesses assim privativos, porque se lá não for reconhecido como um lugar cultural, um lugar da sociedade, pode futuramente, né, recair interesses de empresas privadas, de outros, né, interesses, que não sejam assim um interesse coletivo da sociedade do distrito mesmo. Eu fiquei até abismado em saber que ela não é tombada. Para mim, ela já seria tombada há muito tempo. São locais raros aqui na nossa região, que a gente tem uma região de rocha muito a nossa região é de quartzo. Uma região de mineração intensa. A gente ter um espaço desse ali reservado e preservado é muito importante. Durante a pandemia do novo coronavírus, dificuldades que eram recorrentes para ONGs e protetores independentes da causa animal ganharam força. A falta de recursos para cuidar dos bichinhos e a diminuição de voluntários dificultam ainda mais a atuação dos ativistas. A pandemia de coronavírus não atingiu somente os seres humanos. Com a retração econômica e o alto índice de desemprego, as finanças no ambiente doméstico alteraram não só o consumo e a renda das famílias, mas também os gastos com outros membros, os animais. A pandemia deu aquele choque em todo mundo e, querendo ou não, quando a gente resgata o animal, a gente tem mais gastos, seja em questão de limpeza, seja em questão de alimentação, de visitas ao veterinário inesperadas, né? Porque às vezes um animal tá bem, no outro dia tá vomitando, tá passando mal. Então, assim, realmente, o que mais afetou foi a questão financeira, tanto que eu tive que abrir uma lojinha de doces justamente para arrecadar dinheiro para conseguir continuar com o trabalho, para conseguir comprar coisa para os meus pets mesmo. Então foi realmente mais essa questão financeira. O distanciamento social também foi um dos agravantes da atuação das ONGs. Elas necessitam de voluntários para ações como resgates, mutirões de castração,
banhos e eventos de adoção animal. Em Minas Gerais, durante a Onda Roxa, fase mais crítica de disseminação do vírus, os trabalhos tiveram que ser totalmente suspensos para a proteção dos voluntários. A gente preferiu suspender todas as atividades presenciais, todas. E aí a gente tem voltado, ultimamente mesmo, foi com os mutirões, que são as únicas atividades que a gente pode marcar. Na verdade, não é livre demanda, que você tem horário marcado. Que aí sim a gente tem como controlar o fluxo de pessoas, enfim, né? Respeitando aí todas as recomendações e tal, mas a ideia é controle mesmo do fluxo de pessoas. E numa feira, no caso de evento de adoção, você não tem isso. Chega quem quiser, a hora que quiser, às vezes está vazio, às vezes está cheio. Então, assim, esse é o ponto, sabe? Então, a gente resolve não fazer mesmo. Realmente é perigoso. Mesmo diante dos desafios, o trabalho dos ativistas continua com a ajuda das redes sociais, na arrecadação de doações através de rifas, sorteios e divulgação de animais para adoção. Foi em uma destas postagens que Patrick conheceu a cadelinha Pitanga. Eu recebi no WhatsApp um dia das meninas da ONG AOPA que tinha doação, tinham cachorros disponíveis para adoção. E aí aqui em casa, como a gente já tinha tido outros cachorros e já fazia um tempo que a gente não tinha, a gente decidiu ir lá adotar, ver se a gente gostava de alguns. E aí eu fui no cata, e aí no meio de um monte de cachorro tinha essa pretinha lá, pequenininha e longe do resto dos outros animais. E aí eu decidi trazer ela para casa. De acordo com dados da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, a procura por adoções cresceu cerca de 400% no último ano. Agora, com o avanço da vacinação em todo o estado, a esperança dos protetores é voltar a desenvolver todas as atividades de modo seguro e recuperar o poder aquisitivo para ajudar a causa. Mas esperança de cuidados tanto para os animais como para seus tutores. Você tem que tomar conta das pessoas que cuidam dos animais. Se não existir essas pessoas, como é que vai ser? O Senado aprovou no dia 10 de agosto o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Entre os crimes se destacam golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado do direito de manifestação. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora vai à sanção do presidente da República. A seguir, entenda a relação da pandemia com a qualidade do sono. E mais, a importância da atividade física durante a quarentena. Não é novidade que a pandemia mexeu com o dia a dia de milhões de pessoas. Mas além disso, o isolamento e as restrições afetaram também as noites de muita gente. Desespero, ansiedade, medo. Esses são alguns dos ingredientes que ganharam força nos sonhos de muita gente durante o isolamento social. Os pesadelos estão sendo tão comuns e frequentes que as noites de sono têm deixado de ser a hora de descanso para se transformarem em momentos de tensão. Comecei a ter sonhos muito angustiantes, assim. Teve um dia que eu sonhei de que eu tava doida atrás da vacina, eu precisava achar vacina, eu precisava encontrar vacina, e eu fui até o shopping, e aí eu consegui uma mulher que me vacinava por R$10. E eu fiquei em muita crise com isso, assim, eu paguei os R$10 e a mulher me vacinou, mas eu fiquei em crise se ela tinha colocado vacina, se era, sei lá, um álcool em gel, uma coisa assim. O que acontece com Esther não é um caso isolado. De acordo com a psicóloga Isabela Conte, o relato de sonhos que já era comum nas terapias antes da pandemia se intensificou durante a quarentena. Muitas das vezes são sonhos com conteúdo de um desamparo, de alguma coisa no sentido da catástrofe,
A gente poderia dizer no popular um pesadelo que a gente teria normalmente, mas sempre num conteúdo também de perda. Nas noites de Esther, o sentido de catástrofe às vezes se expressa em sonhos tempestuosos. Segundo ela, seus sonhos ficam tão agitados que, frequentemente, ela acorda no meio da noite. Eu sonhei que eu estava no meio de um furacão e nesse furacão voavam máscaras e máscaras e máscaras e máscaras batiam na minha cara e aquele negócio que eu não sabia se eu fugia, se eu tentava me segurar alguma coisa e aquela angústia de não saber o que fazer, seu corpo tá só indo e as coisas batendo na sua cara, você não consegue visualizar direito. E aí eu acordei, assim, novamente, assim, assustada com tudo que tinha passado, né? Foi uma sensação de desespero, né? De estar perdendo o chão mesmo, assim. Para a psicóloga, os sonhos refletem as emoções do dia a dia. Assim, uma alteração da rotina tem o poder de mudar também os sonhos. Os sentimentos que temos no cotidiano podem, inclusive, surgir durante a noite. Isabela diz que o medo, a angústia e a ansiedade dos sonhos pandêmicos podem ser reflexo do medo que a pandemia despertou em nós. A pandemia escancara o que a gente não sabe, né? A gente não sabe do futuro, a gente não sabe se as pessoas vão viver ou vão morrer. Isso é uma loteria. A vida já é assim, mas a pandemia escancara. Então, se a gente está privado da nossa liberdade de ir e vir, e com todos esses pensamentos latentes, com certeza ela vai manifestar aí também nos sonhos. Se os sonhos mudaram e os problemas são comuns e até esperados nesse momento, vale a pena lembrar a importância de uma boa noite de sono para a saúde física e mental. Quando a gente dorme mal, a gente tem alguns hormônios, são chamados hormônios do estresse, que são colocados em ação de maneira inadvertida. Isso faz com que a pessoa tenha uma imunidade pior e fique mais suscetível a doenças infecciosas também. Existem algumas dicas úteis também para pessoas que estão tendo dificuldade, né? Algumas muito simples, assim, para evitar bebidas que tenham estimulantes, né, na parte noturna do dia, evitar também ter televisão, computador dentro do espaço de sono dessa pessoa, né? Resguardar ali a cama, o quarto, para ter um lugar para dormir, não para trabalhar, assistir TV, vídeos, internet, outras coisas que podem confundir, de certa forma, o cérebro dessa pessoa no momento do sono, né? Vale a pena seguir as recomendações do médico para garantir boas noites de sono. Se nossa rotina está alterada por conta do coronavírus, que pelo menos nossas noites possam ser restauradoras. Enquanto a pandemia não chega ao fim, que é o maior sonho de todo mundo, que pelo menos não tenhamos pesadelos todas as noites. Além das noites, a pandemia também mudou a relação das pessoas com a prática de esportes. No último ano, as videoaulas de exercícios físicos tiveram um crescimento de 90%, conforme divulgado pelo WebBurn. Que a saúde é essencial para a vida das pessoas, todos sabem. Mas diante da pandemia da Covid-19, realizar atividades físicas em casa tornou-se um aliado para manter o bom funcionamento do corpo e da mente. E o melhor, este momento não precisa ser solitário. As videoaulas também representam uma ótima companhia. São inúmeros benefícios, né? Nós temos benefícios físicos, né? Fortalecimento muscular, nas articulações, né? Nós temos benefícios mentais que hoje na pandemia o exercício físico vem sendo muito bem colocado nessa parte de saúde mental, porque ele é sim capaz de trazer muitos benefícios, né, ao diminuir a ansiedade, atua na depressão, em diversos acometimentos neuropsiquiátricos, né? Após o começo da pandemia, mais pessoas procuraram assistir videoaulas para fazer exercícios em casa. Segundo o jornal Lance,
De abril até junho do ano passado, os acessos às videoaulas no IBANE tiveram um crescimento de 190% em comparação com os primeiros 3 meses do ano anterior. O IBANE mostrou que houve grande interesse nas aulas de yoga. Algumas delas chegaram a ter mais de 9.000 acessos. Já as aulas de pilates alcançaram cerca de 4.000. Além disso, uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo aponta que os exercícios aeróbicos foram uma das expressões mais buscadas no Google nos últimos meses. Um exemplo disso é o exercício utilizando cabo de vassoura, com aumento de 550%. O professor Albenar Nunes Silva trabalha no Laboratório de Inflamação e Imunologia do Exercício da UFOP. Ele realizou estudos sobre o possível aumento de citocinas, que são tipos celulares atuantes na resposta de diversas células durante as atividades aeróbicas. Essa resposta das células contribui para o sistema de defesa do organismo humano. Porque além de ser um sistema de defesa, o sistema imune ser um sistema de defesa, já faz algum tempo que ele tem sido descrito também como um sistema que resgata a homeostase do organismo, de alguns tecidos que foram danificados, e inclusive do tecido muscular. Então, o meu interesse, o meu link com o sistema imune é porque durante o exercício, o tecido muscular, ele consegue conversar com o sistema imune através da produção e liberação destas citocinas, dessas proteínas. Para quem não é adepto das atividades aeróbicas, existe um leque com muitas possibilidades de menor impacto. Renata Almeida é fisioterapeuta e dá aula de pilates. Na pandemia, também teve que se adaptar e passou a dar aulas online de maneira voluntária. Os meus alunos, eles são alunos mais idosos. Então, a maior dificuldade que eu encontrei foi na questão deles terem essa facilidade, essa dificuldade, na verdade, de lidar com a questão internet, se conectar e tal. Então, mas foi legal a experiência, mas foi difícil ao mesmo tempo no começo. Já a Isabel, que é contadora e aluna da Renata, conta sobre as dificuldades decorrentes do sedentarismo, mas também sobre os benefícios que o Pilates a proporcionou. Eu sempre fui uma pessoa sedentária. Eu comecei a praticar exercícios físicos aos 40 anos. E aos 45, eu tive uma crise na coluna lombar, uma protusão discal, que causa muita dor. Tomei uns medicamentos fortes para dor, e assim que eu melhorei a dor, o médico disse que para eu melhorar de vez, eu teria que fazer Pilates. E eu não conhecia o método Pilates. Eu tinha ouvido falar bastante, e aí eu fui fazer uma aula experimental. Melhora no geral, né? Ajuda no fortalecimento, na flexibilidade também. Principalmente aliviou as dores que eu sentia. E já que estamos falando de esportes, os Jogos Olímpicos de Tóquio renderam vitórias para o Brasil. Quem vai contar pra gente é a Ellen Perucci. Ei, Ellen! Boa noite, Joana. Pois é, as Olimpíadas de Tóquio se encerraram no dia 8 de julho, um domingo, e o Brasil conquistou um total de 21 medalhas. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Com esses números, o Brasil superou o próprio recorde das Olimpíadas do Rio de 2016, cumprindo assim a meta do Comitê Olímpico do país. Ellen, toda a equipe de brasileiros se dedicou muito, mas você poderia lembrar para nós os atletas que fizeram os corações baterem ainda mais forte com as medalhas de ouro? Joana, a Rebeca Andrade foi ouro na ginástica artística e se tornou a primeira brasileira campeã na modalidade. Ítalo Ferreira foi ouro no surf e a dupla Martim Grael e Caena Kunze conquistaram a medalha de ouro na vela. O Isaquias Queiroz conquistou ouro na canoagem, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Herbert Conceição no boxe e, por fim, mas não menos importante, a seleção brasileira masculina de futebol também levou ouro para casa. É com você, Joana. O Telejornal Pontes fica por aqui. Foi ótimo ter você com a gente. Muita saúde e até o próximo programa.